chegamos no 12º episódio. O podcast Pod Padrão, podcast do portal de notícias Policial Padrão, está começando nesta terça-feira a 12ª edição. Eu sou o jornalista, o radialista Vargas Filho, e agradeço sua participação. A partir de agora, a gente vai bater um papo com mais um convidado, mais um entrevistado aqui, um bate-papo, uma resenha, uma conversa. Vamos falar do trabalho, vamos falar do dia a dia desse profissional da área de segurança que está aqui conosco nesse episódio. O Lucas Pereira está por aqui também para compartilhar conosco, né, Lucas, um bate-papo com esse convidado que é tão especial como todos que estão aceitando os nossos convites aqui no Pod Padrão, podcast do portal de notícias Policial Padrão. É isso aí, Vargas, como você disse, né? Um entrevistado aí de bastante conhecimento. Estava lendo o currículo lá do senhor, gigantesco, pesado, coisa fina. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos para o bate-papo. É o Capitão Theo Santos de Souza, 43 anos de idade, 43, né? E quanto tempo na Polícia Militar? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco hoje. Primeiramente, boa noite. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder compartilhar a nossa experiência, a nossa trajetória até aqui. Entrei nas fileiras da corporação em 1998, através do concurso da FUVEST, e entrei efetivamente no dia 8 de fevereiro de 1999, nos portões da Academia do Barro Branco. Então, já 23 anos de corporação, 23 anos bem trabalhados, intensos. Sou um idealista, amo o que faço. Eu percebo cada dia que a minha vocação é servir as pessoas, e realmente, como o nosso próprio juramento, com o sacrifício da própria vida, através das experiências que eu já participei, já tive na minha carreira. E hoje estou lotado no policiamento rodoviário, onde também estou aprendendo, cada dia a gente aprende mais, e agradeço novamente aí a possibilidade, o convite de estar aqui junto com vocês. Hoje o senhor comanda a 3ª companhia do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário. Exatamente. Que abrange quantos municípios? São 9 municípios. A minha sede fica na Rodovia dos Bandeirantes, no KM 84500, na pista sul. Sempre que a gente falar de sul, é sentido São Paulo. Então, é na pista que é sentido São Paulo. Eu tenho uma base que eu sou responsável também, que está subordinada aqui em Americana, na Anhanguera. Essa aqui fica no 124 da Anhanguera. E também a do Santos Dumont, a base do 75/2, que fica na Santos Dumont, próximo do aeroporto, é nossa também. Só para mim entender, comandante, a base sua fica em Campinas, né? Isso, a minha sede, a sede da companhia. Aí depois as outras são como se fosse uma base... São bases operacionais. Na verdade, eu tenho 3 pelotões subordinados na minha companhia, né? Na subdivisão. O primeiro pelotão meu é o de Americana, o segundo pelotão é o que fica na Santos Dumont, e eu tenho o 3º pelotão, que é o pelotão Thor, que também eu tenho um efetivo destacado, que trabalha na viatura Trailblazer, 3 policiais, que tem um treinamento, um horário diferenciado, que atuam em ocorrências específicas de gravidade ou de ultraviolência. Se dizer como se fosse uma força tática, né? Exatamente. É o tático ostensivo rodoviário. E vai ser muito fácil conversar com o Capitão Theo hoje, porque o Theo é o nome do meu segundo neto. Antes que o Lucas fale alguma coisa, meu segundo neto não tem 43 anos. Tá? Então, ele tem 1 ano de idade só, né? Ainda não tem 43 anos, né? Só para não ficar, né? Para dizer aquela coisa de Matusalém, aquela coisa toda, né? Então, experiência, né? Experiência. A gente brinca que o Vargas tem, meu pessoal aí, veio com o bombeiro aqui com quase 20 anos de polícia, o Vargas
fez matéria policial com o pai dele, que já aposentou até. Ele está falando em 99? Ele está falando em 1999. Eu fazia matéria policial. Já estava no Jornal Diário do Povo já faz tempo. Bom, vamos... E para o senhor ver, né? Hoje eu recebo vários policiais novos, né? Que depois que terminam a formação vêm trabalhar com a gente. E hoje a idade de muitos eu já estava na corporação. Eu falei, eu sou de 90, né? Muitos exatamente. Tinha 9 anos quando... O senhor foi em 99, né? Isso, que eu entrei e fui efetivado, né? Aí o curso de 4 anos, a formação do Barro Branco, na minha época, eram 4 anos. Agora tá 3, né? 3 ou foi para 5? Não sei agora. Era 4, parece que foi para 3. Foi para 3 e eu acho que ainda permanece 3 anos. 3 anos. Em 2002, o senhor foi para o 18º Metropolitano, na Zona Norte da capital paulista. Isso. Começou ali tudo? Isso, ali começou tudo. A gente, no 4º ano, a gente é submetido aos estágios operacionais, né? Você vai para algumas unidades de São Paulo e você vai trabalhar como um estagiário com o tenente que está desenvolvendo a atividade de comando Força Patrulha. E fiz sempre assim, eu sou de Pirassununga, né? Não sou de São Paulo capital, sou de Pirassununga. Fui morar lá muito cedo, com 3 anos. Eu cheguei lá em 1982. Sou nascido em São Carlos. E Pirassununga é uma cidade que tem uma influência muito grande do militarismo. Devido à Academia da Força Aérea, que está lá, a gente tem o Exército também. Mas os cadetes da aeronáutica, tá lá, os pilotos, os aviadores, né? Mas eu nunca me interessei. Não sei se devido a ser muito próximo, nunca me interessei. E sempre tive a vontade de ser policial. Não tenho ninguém na família. Meu pai, meu saudoso pai, era dentista. Eu tive um tio, irmão da minha mãe, que foi rodoviário, na região de Ribeirão Preto. Mas faleceu antes de eu entrar na polícia. E aí prestei o concurso, achava que era uma coisa muito impossível, que eu sempre estudei em um colégio público. Minha vida toda escolar foi em colégio público. E o exame da FUVEST é um exame um tanto quanto concorrido, complicado. E quando eu terminei o 3º colegial, eu era atleta, eu praticava alguns esportes, e eu ganhei uma bolsa de estudo numa faculdade de São Carlos. Aí fui fazer história. Olha aí. E depois de 6 meses, meus pais tinham se separado, a gente estava passando por um momento delicado na família, e eu precisava ter um retorno para dentro da minha casa, assim, financeiramente, ajudar minha mãe com as despesas. E aí eu vi que a faculdade ali não ia ter o retorno imediato que eu estava esperando, e além do mais de dar gasto, mesmo trabalhando. E aí decidi interromper e fui tentar fazer jornalismo. Passei na PUC em Campinas, fiz 2 meses e aí acabou o dinheiro. Aí eu tive que voltar, morava com uma tia minha, e aí fui trabalhar de garçom. Trabalhava de garçom de sexta e sábado à noite para pagar os meus estudos. E aí eu consegui passar, porque assim, a prova da FUVEST, o próprio nome já traz para a gente um medo muito grande, né? E aí você com medo de falhar, de não passar, enfim. Mas estudava demais. A minha técnica foi o seguinte... determinado, né? A minha técnica foi o seguinte, eu sentava no meio dos alunos que iam prestar medicina, porque geralmente são os alunos que realmente estudam, tão dedicados, tão focados naquilo. E eu ficava meio que boiando muitas vezes, né? Que eles já estavam, muitas vezes, o estudante que vai prestar medicina já está no 2º ano de cursinho, no 3º ano de cursinho. E eu falei, não, eu vou sentar aqui, eu vou sentar com eles. Aí muita coisa eu ficava boiando, mas fui persistente e trabalhava. Aí eu conversei com o dono do cursinho, que é um amigo meu até hoje. Eu falei, professor, eu preciso estudar, mas não tenho como eu pagar. Ele falou, você consegue pagar o material? Eu ganhava R$30 por noite no bar que eu trabalhava. Como garçom. Aí eu fiz as contas, 30,
60, 120, 180. Eu falei, consigo. E ele falou, então tudo bem, pode vir que você pode estudar. Você pagando material para mim é o suficiente. Tinha muita dificuldade. Então, porque aí a gente começa a perceber a diferença do ensino público e do ensino particular. Tudo que eu tinha aprendido na minha vida acadêmica até então se resumiu na apostila 1, na apostila 2. E eram 6 apostilas o curso. Da terceira até a sexta eu tive que aprender enquanto todo mundo estava revisando. Mas domingo eu acordava cedo, chegava do bar que eu trabalhava, que era um bar balada que eu trabalhava, chegava em casa por volta das 3h30 da manhã. Às 7 horas eu estava na casa de um amigo que prestava medicina para ele me ensinar química, porque caía tudo. Na FUVEST não tinha hoje as matérias específicas, né? A gente prestava a prova como todo mundo. Enfim, acabei passando e em 99 comecei o meu curso. Então, fui para a academia com esse ideal de realmente ser policial, de acreditar, de querer fazer a diferença. E no quarto ano a gente começa a fazer os estágios. E eu sempre tive na minha cabeça que o meu objetivo de ter entrado na Polícia Militar de São Paulo era servir no 1º Batalhão de Choque, Tobias de Aguiar. Sim. Porém, eu não ia conseguir sair com uma classificação que, na academia, durante todos os anos, você vai sendo submetido a uma classificação de acordo com a sua nota. E, geralmente, a área de choque, que é onde que o 1º Batalhão de Choque, é escolhido pelos primeiros colocados. E eu estava no 1º terço da turma, não conseguiria escolher. E uma das formas, depois de você conseguir ir para lá, é de você ir para algum batalhão onde a operacionalidade exige muito do oficial, para você aprender realmente o que acontece. E geralmente são os batalhões mais periféricos. Como eu não tinha nada em São Paulo, não tinha parente, não tinha nada, eu falei, ou eu vou para o extremo da Zona Sul, que era na época o 1º Batalhão, ou eu vou para o 18º Batalhão. Aí eu fiz todos os estágios operacionais na Zona Sul. Porém, na hora da escolha, quando a gente vai escolher, eu tinha um amigo que, inclusive, trabalhou comigo em várias unidades. Ele falou, ele estava melhor classificado do que eu. Ele falou, eu vou para a Zona Sul. Eu falei, mas você quer depois ir embora? Ele falou, cara, mas eu estudei mais. E nada mais certo. Aí ele escolheu e foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Deus sempre escreve certo por linhas tortas. Aí eu fui para o 18º Batalhão, Brasilândia. Na época era considerado o batalhão, não o batalhão, a região Zona Norte. Isso, mais perigosa de São Paulo devido à taxa de homicídio, os indicadores que era ferido na época. E foi, assim, uma escola para mim. Tive a oportunidade de ser recebido por um time de oficiais muito forte também nessa área operacional, todos muito vocacionados. E, principalmente, eu fui recepcionado pela tropa de uma forma que eu carrego com eles a gratidão. Até hoje, muitos já aposentados, eu lembro o RE deles de cabeça. Tem um Marcelo Boaventura, que eu percebia que ele tinha um carinho por mim como filho, e tinha que me chamar de senhor. Porque a gente sai muito novo da academia, a gente sai com uma bagagem de conhecimento técnico muito grande, porém de conhecimento profissional você vai começar a conhecer ali. E a gente via toda a paciência dele me ensinar, e eu também tive uma particularidade, que a maior parte da minha carreira eu trabalhei no horário noturno. Eu sempre preferi trabalhar à noite, durante a noite. E à noite... Todo gato é pardo. Exatamente. E aí tive algumas experiências profissionais bem marcantes para mim, mas a tropa sempre me amparou, sempre esteve ao meu lado, entendeu? Então... E o senhor também é recíproco, né? Sempre ao lado deles. Exatamente, exatamente. A tropa tem esse, né? Exatamente. E aí, depois desse período que eu fiquei no 18º, essa minha persistência em pôr uma coisa na cabeça e eu vou até o fim, eu queria ir para o 1º de choque. Muito grato por tudo que estava aprendendo, por todo mundo, mas eu falei, cara, todo dia de folga eu ia para o batalhão. Passou meu aspirantado, fui promovido a 2º tenente,
e aí você poderia ser movimentado. Todo dia de folga eu estava lá no Portão das Armas, na Avenida Tiradentes 440, visitando a unidade. E mostrando que eu tinha interesse. E eu lembro que todas as ocorrências policiais que eu participava, todas eu fazia documento. Para pedir elogio, para ir para o assentamento, comunicando o que tinha acontecido. E eu levava a pasta debaixo do braço. Porque eles me perguntavam, você é tão novo, por que você quer vir aqui? Eu falei, porque eu estou desenvolvendo um trabalho e eu quero aprender, eu quero vir para cá. Eu entrei na polícia para vir para cá. E aí, em 2005, 3 anos depois, eu consegui a primeira vez que eu fui movimentado para o 1º Batalhão de Choque. Não sei se eu estou sendo muito afoito, Barca. Você lembra do currículo dele? Falar de uma ocorrência que envolvia, né, o tiro, né, contra o senhor. Foi 2003? Foi logo no começo? Foi em 2003. Eu me formei em dezembro de 2002. E aí você já é classificado, mas aí eu fui para o 18º, em que, mesmo sendo classificado em dezembro, mas eu comecei efetivamente em janeiro de 2003. Em novembro de 2003, eu já estava terminando o estágio do aspirantado para ser promovido. Eu lembro que era um dia de semana, eu parei no batalhão para pegar algumas determinações do comandante. O batalhão, no 18º, ficava na Avenida João Paulo, primeiro, e tinha acabado de almoçar. Aproveitei, almocei e fui fazer. Nesse dia eu estava no turno da manhã, das 6 às 18. Não lembro por que eu estava nesse horário. E aí saí com a equipe e logo ali começa meio que área urbana se confundir com comunidades, que começa a ter as comunidades, né? E tem uma comunidade ali que se chama Favela do Pó, uma favela pequena, de alguns quarteirões, e no meio dessa avenida. E aí, estava conversando com a equipe, de repente eu vi perto de um ponto de ônibus, 2 indivíduos, falei, vamos abordar aqueles 2 caras? Que eles começaram a demonstrar um certo nervosismo, e a gente passando, perceberam que a gente estava olhando, aí esse policial que eu falei, o Marcelo Boaventura, falou assim, comando, vamos passar por eles e fica reparando o comportamento pelo retrovisor. Aí a gente passou, ele falou, e nem olha para eles. Aí passamos, fiquei olhando o retrovisor, e aí percebi que um conversou com o outro fazendo referência à viatura. Eu falei, eu acho que dá para ver, realmente está estranho. Não tá. Falei, então, a gente foi até o final da avenida, fizemos uma rotatória, era uma avenida de mão dupla, aí a gente voltou atrás de um ônibus, para realmente eles não verem e é uma movimentação, tem um supermercado perto, então, assim, é uma avenida movimentada. No que a gente estava chegando perto, o motorista fez uma manobra, cortou a avenida para a gente parar de frente, para ter até a posição de segurança para realizar a abordagem. Os indivíduos saíram correndo. Aí, jovem, né? Os policiais que trabalhavam comigo, todos mais velhos do que eu comecei a acompanhar, correndo, eles entrando pela viela. Mas muita vontade e pouca experiência. O indivíduo se evadiu para o interior da favela e um virou à esquerda. Eu diminuí a minha passada, e esse indivíduo que virou à esquerda estava me esperando. Então, na hora que eu deparei com ele, estava com a arma na mão, pedi para largar a arma, me identifiquei como policial, e nisso você começa a ver estampido também, você acaba efetuando disparo, só que eu vi um clarão e caí, senti uma pancada na cabeça e caí. Então, nesse momento eu falei, nossa, fui baleado, morri. E aí tudo é muito rápido, tudo acontece. Parece que vê tudo em câmera lenta. Mas assim, tudo é muito rápido, mas para você que está vivendo, parece que é uma eternidade. Eu falei, caramba, eu morri. E na hora já veio a imagem da minha mãe, não era casado na época. Eu falei, caramba, e agora? E minha mãe? Como que ela vai me ver? Caramba, me formei faz tão pouco tempo, olha só o que aconteceu comigo. Aí falei, pô, deixa eu ver como que é esse... Eu com medo de abrir o olho, né? Não sabia o que eu iria ver. Aí fui passar a mão na cabeça, eu falei, caramba, mas não senti o furo do projétil. Aí passei a mão no olho assim, vi que eu estava ensanguentado, falei, pô, estou ensanguentado, mas estou vivo.
Aí meu rosto estava ensanguentado, nisso os policiais chegaram. Falou, caramba, tenente, o senhor tá baleado, o senhor tá baleado. Eu falei, não, mas eu tô sentindo minha perna, calma que eu tô bem. Aí eles me levantaram, e aí tô aqui hoje para contar a história. E a ocorrência, ela teve desdobramento que teve que ter, e, enfim, tô aqui. Então, eu tenho 2 datas de aniversário, né? E tem outras passagens que eu já me acidentei também, mas que... E essa experiência o senhor leva para os seus comandados, assim, certamente isso foi muito importante. O senhor estava no começo de tudo, né? E é uma experiência, assim, é o ápice, né, de uma situação. Isso hoje o senhor leva é uma experiência que... a gente percebe que o tempo de banco de viatura, por mais que você pode ter um monte de orientação, de instruções, que é muito importante, mas o que manda na carreira é muito você escutar e ter o tempo de banco de viatura, de você saber que tudo tem o seu tempo, às vezes não é aquilo que você pensa. Enfim, a experiência é a alma do negócio. Então, com certeza, hoje a gente percebe que às vezes são muito afoitos, tem que fazer agora. Não, calma, que as coisas vão se resolver na hora que tiver que resolver. Esses 16 anos na capital paulista ali deram uma roupagem ao senhor de paulistano, porque o seu sotaque é paulistano. Quem conversando com o senhor aqui, dá a impressão que o senhor nasceu lá, viveu lá, o senhor é paulistano na gema, né? Porque assim, acaba, não tem como, né? Minha mãe continuou, minha família continuou em Pirassununga. Sua mãe, como que ela chama? A minha mãe chama Dona Isilda. Dona Isilda. Minha amada mãe. Você viu como mãe não abandona a gente jamais, nunca? Jamais. Essa experiência você inclusive isso, tem uma passagem nessa experiência que aí eu fui socorrido depois que tudo aconteceu. Enfim, eu já estava no hospital, viram que não teve, fiz os exames, viram que não teve, só tomei 6 pontos na cabeça, fizeram a limpeza do local, 6 pontos. Aí eu falei, tem que ligar para minha mãe, né? Aí liguei para minha mãe. Falei, oi mãe, tudo bem? Ela, oi filho. Não estava sabendo ainda. Não estava sabendo ainda. Falei, melhor ela saber pela minha... Eu falando que eu tô bem, porque imagina receber um telefone e falou, seu filho foi baleado na cabeça. Morreu, né? Morreu. Aí liguei para ela, oi mãe, tudo bem? Ela falou, tudo bem, filho. Eu falei, mãe, e na época os programas policiais estavam bombando, era sempre notícia. E no interior tem esse costume de assistir esses programas jornalísticos, né? Eles têm a cabeça de que o São Paulo é... Nossa, eu mesmo, quando eu fui para São Paulo, eu tinha medo de tudo, pensava que ia ser roubado em cada esquina, porque dá uma sensação de insegurança muito grande aquele espaço. E você morando lá, você vê que acontece, mas não é todo momento. O tamanho da cidade, não é todo momento, não é toda hora. O tamanho da população, né? Tanto de pessoas, exatamente. Aí liguei para minha mãe, falei, mãe, a senhora está me escutando? Ó, filho, tudo bem. Eu falei, a senhora está me escutando? Tô. Então, mãe, tenho que te contar uma coisa. Ela falou, o quê, filho? Eu falei, mas a senhora está vendo, a senhora está escutando que eu estou bem. É que eu fui baleado, mãe. Aí ela falou, nossa, mas aonde? Eu falei, então, mãe, foi na cabeça. Aí ela parou de falar. Até é difícil para mim que eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe. E aí, essas demonstrações que minha mãe sempre teve comigo, de estar comigo. E aí eu percebi que ela parou de falar porque ela estava chorando do outro lado, né? Mas, filho, eu falei, mãe, eu estou conversando com a senhora, eu estou bem. Ela falou, tudo bem, eu estou pegando o primeiro ônibus, estou indo para aí. Foi o tempo de desligar o telefone, o Danúbio, que é o único que faz a linha Pirassununga, São Paulo, pegou o primeiro ônibus, estava lá para me ver. Enquanto ela não me viu, me abraçou, viu que eu estava bem, ela falou, agora tudo bem. Então, assim, eu tenho uma ligação com a minha mãe muito forte. E certamente o coração dela, no momento que você viu a imagem dela lá, que você foi, o coração dela mãe é mãe, né? Mãe é mãe, e a gente, nossa, Eu tive uma ruim também com a minha mãe na escola de polícia, quando estava pegando a Fernão Dias.
passei por tinha um óleo na pista, né? Perdi totalmente o controle do carro e bati no guarda-reio. Aí liguei para ela, falei do acidente, né? Aí peguei o guincho e mandei o carro para Americana aqui, né? De lá da Zona Norte para Americana. A hora que chegou o carro lá, ela ligou para mim. Ela falou, você tá vivo, né? Porque o carro deu PT no carro, né? Mas a mãe fica preocupada mesmo, né? Também quis ir para lá. E eu já na escola, trabalhando, ela quis ir lá ver. Essa experiência na rota, como que foi? Era tudo o que eu imaginava mesmo. Era um objetivo seu, objetivo, profissional, né? Você alcançou o objetivo ali ao chegar ali. O que é uma experiência que, quando as pessoas perguntam, não tem como você explicar, porque você tem que viver. E lá é o local que você tem que incorporar. Aquilo é estilo de vida, é conduta, é postura, é tudo. O estágio é muito rigoroso e você fica muito rigoroso também com as pessoas que depois você trabalha. Sim. Porque é um batalhão que respira policiamento, patrulhamento tático. Então, assim, realmente é uma unidade diferenciada, uma unidade que as pessoas que pretendem servir lá, elas têm que saber que vão abrir mão de muita coisa para você vivenciar. E eu carrego comigo, tenho até comigo que gostaria de ter feito a minha carreira toda lá, mas a vida é feita de ciclos, Exatamente. Né? Então, o ciclo que eu fui lá foi muito feliz para mim, tenho muitos amigos e tenho ótimas recordações. E como foi essa chegada ao interior? O senhor muda de capital paulista para o interior? Como é que foi tudo isso? A vida ela vai caminhando. Você casa, e aí outra, onde virou uma chave em mim, foram os meus filhos. Olha aí. E aí você passa, quando você... A intensidade que eu vivia, a corporação, não que mudou, mas eu acho que acrescentado com a experiência que você vai adquirindo. E sabendo que tem pessoas que dependem de você retornar para casa, você começa a repensar muita coisa. Então, em 2012, no dia 4 de agosto de 2012, eu acho que foi o dia que eu mais me emocionei na minha vida, que foi o nascimento da minha filha Laura. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. E aí, no dia 4 de agosto de 2012, a Laura veio ao mundo. Eu não... Assim, na época estava no primeiro de choque ainda. Só que na hora que ela veio ao mundo, teve um pré-natal, minha esposa saudável, teve um pré-natal sem risco nenhum. Mas na hora que ela saiu e começou a chorar e deram para mim, eu acho que eu chorava mais que a criança. Assim, aí o anestesista em São Paulo, aquela cidade, às vezes não me conhecia, quem conhecia era a médica da minha esposa. Aí o médico falou, nossa, mas o que esse pai faz que tá chorando tanto, assim, meio que de tão emocionado que eu fiquei. E aí, no dia 15 de novembro de 2014, nasceu o Gabriel. E São Paulo é uma cidade que é muito intensa, tudo é muito longe, o trânsito é muito complicado, escola para criança, e a gente, tanto eu como a minha esposa, a gente não tinha família em São Paulo. Dificulta. E a gente deixava a Laura na escola às 6:30 da manhã e a gente pegava ela às 7 da noite. E aí um dia, que foi o que marcou a nossa decisão de voltar, choveu, São Paulo parou. Aí minha esposa começou a me ligar e falou, tem que buscar a Laura, que eu não vou chegar. Que ela trabalhava na Zona Sul, estava no contrafluxo, enfim, aquele trânsito infernal. Eu de moto, cheguei, era quase 8 horas da noite. Passou do horário.
A hora que minha filha me viu, ela começou a chorar que não me reconhecia. Ela ficava mais com a tia da escola do que comigo, com a minha esposa. O tempo que ela passava em casa, ela passava dormindo. Aí eu falei com a minha esposa, a gente tem que repensar isso. Verdade. E aí tinha muito isso que era difícil eu querer abrir mão da carreira, de ficar nas unidades, de fazer... Mas aí eu acho que é um pouco do berço que a gente recebe. Sim. Minha mãe, ela sempre se doou muito para a gente. E não dá para a gente começar a pensar mais na gente e deixar as pessoas que dependem da gente de lado. Aí conversei com a minha esposa, eu falei, com um já estava difícil, imagina com 2. Vamos decidir voltar, a vida ela acaba sendo mais fácil por causa do trânsito mesmo. Você, para levar para a escola e buscar, você não leva o tempo lá. E aí a gente acabou voltando para Pirassununga, lá reside a minha mãe, reside a família dela também. E aí veio a Letícia. 3 meninas. Aí, não, 2 meninas e um menino. Aí veio a Letícia. E aí eu fui trabalhar no batalhão de Limeira, no 36 BPMI, na época. Fiquei no 36, trabalhando em Limeira, que é Limeira, Araras, Leme, Pirassununga. Trabalhava à noite também, como comando força. Uma área boa também. Uma área boa de atuação, assim, a tropa também muito boa. O senhor falou Limeira, Leme? Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis, Conchal, Araras, Leme e Pirassununga. E uma tropa muito boa, porque assim, a diferença do interior para a capital, que no interior muitos da tropa lá de Pirassununga foram meus amigos de escola. Então, a gente tem a proximidade, os filhos estudam com meus filhos, todo mundo sabe onde cada um mora, todo mundo conhece a família. Então, acaba sendo... Existe hierarquia e disciplina, porém, você conhece e eles, assim como conhecem a sua família. Existe algumas particularidades que São Paulo te dá um traquejo maior operacional, sim. Mas também o interior também tem as particularidades que, por exemplo, eu não sabia andar em estrada tem muita propriedade rural. Rural, é verdade. Então, tem que... Os caras, eles olham assim, eles sabem onde que vai, onde tem que virar, ou na plantação de tal coisa, e não fazia nem ideia. Então, assim, cada um tem as suas particularidades, mas eu vejo que o crime também ele está acabando migrando também para as cidades do interior. O podcast Pod Padrão, que é o podcast do Portal de Notícias Policial Padrão, está recebendo hoje o Capitão Theo, que é o comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário. E a gente abre espaço para as perguntas, para os comentários, né, Lucas? E já está chegando aí. E uma pergunta que se faz pertinente agora, que ele está contando o currículo, uma pergunta que se faz pertinente. É verdade. O Henrique Pescara. Conheço, excelente policial, hein? Sargento Pescara de Americana. Excelente. Boa noite. Conheço um pouco a história do senhor, todo o meu respeito. Muito obrigado. O que levou o senhor a trocar a infantaria pelo policiamento rodoviário? Essa é a pergunta. O que acontece? A gente, devido à profissão, à promoção mesmo, as vagas às vezes estão ocupadas. Então, no 36, quando eu estava lá, a minha intenção era até permanecer no policiamento territorial na área do 36, porém não tinha vaga para capitão. E quando não tem vaga no batalhão que você está lotado, São Paulo sempre tem vaga. Então, eu teria que retornar para São Paulo. E aí apareceu o convite para eu ir para o policiamento rodoviário, totalmente, assim, algumas particularidades muito diferentes. Eu vejo hoje na parte de gestão, me enriqueceu muito a experiência, tudo que eu tenho acesso, a curso, a especialização que eles proporcionam, e eu acabei aceitando o convite, acabei vindo, tanto que hoje eu viajo todo dia, de Pirassununga para Campinas, todo dia eu vou e volto para casa, dá 1h30 para ir, 1h30 para voltar, mas é a possibilidade de eu ter continuado residindo no interior. No interior, é verdade. Perto da família. Perto da casa, família, né? exatamente. Casa, né? Mas eu vejo assim, toda experiência é válida, né? A gente tem que estar aberto também a querer também, a aprender, a querer, a
a conhecer outras áreas. Até porque são 1h30 de percurso, né? Era o que eu gastava em São Paulo, às vezes, para ir para trabalhar. Casa, morando lá, né? Foi o tempo, talvez um tempo menor do que o senhor demorou aquele para buscar a Laura, né? Exatamente. Eu estava lá dentro da cidade, só que... né? Eu trabalhava 7 quilômetros da minha casa até o quartel. 7 quilômetros. Eu levava 2 horas quando eu ia de carro. É complicado, né? 7 quilômetros. Aqui são... de Pirassununga a Campinas dá 100 e pouco. A gente já vê a diferença quando tá fazendo as etapas do concurso, né? Quem mora lá demora mais tempo do que você que vem do interior para ir lá fazer a prova, né? Eu via muito disso. Mas assim, eu tô bem feliz, estou bem realizado, muita coisa. Eu vejo que eu vim para cá sabendo que ia ter várias dificuldades, ia ter que superar várias coisas, porque toda unidade especializada ela tem que você vai ter que se aperfeiçoar naquilo. A tropa é uma tropa muito especializada em legislação de trânsito, e eu vejo que o meu viés era muito mais operacional. E todo dia aprendo. O senhor veio para a segunda C primeiro, né? Primeiramente fica na 340, aquela rodovia que sai de Campinas e vai até Casa Branca. Fiquei lá durante 2 anos. São 33 municípios que eu tinha outras bases que ficavam, que eu estava lotado em Campinas, aí tinha uma em Mojimirim, uma em Atibaia e uma em Paulínia, e uma em Amparo, todas subordinadas. E lá é uma área muito grande de extensão de rodovia. Essa que eu tô é uma companhia mais enxuta, porém os problemas são muito mais intensos devido à quantidade de veículos que trafegam, né? E ali hoje, onde eu estou lotado, a gente percebe que o crescimento desordenado de Campinas, hoje tem algumas comunidades que estão na rodovia. Exatamente. Ali na Miguel Melhado, que entra... na região do Campo Belo. Que entra no aeroporto. É uma avenida ali, né? É um ponto delicadíssimo. É uma rodovia, porém Exatamente. Com cara de avenida, né? Ali é uma avenida. É um ponto delicadíssimo, meu, tanto de sinistralidade como também na parte criminal. Criminal, é verdade. Porque a gente percebe que tá lá. A gente, às vezes, alguns problemas do poder público, pela ausência, acaba transferindo para a gente essa responsabilidade. Então, lá é um local que eu tenho que empenhar muito efetivo, muito material para manter os indicadores aceitáveis lá. A gente vê bastante daquela... Não sei se eu vou estar enganado, o Vargas vai saber falar melhor, da rota caipira lá, né? Do tráfico de droga, né, Vargas? Passa por algumas das cidades, né? A gente, no policiamento rodoviário, a gente percebe que as maiores apreensões que tem, geralmente, são nos batalhões que fazem divisa com outros estados. Então, esse ano já está com grandes apreensões também. Aqui, na minha área de atuação, a gente tem muito problema já parecido com a área urbana. Então, assim, hoje eu tenho uma preocupação muito grande com a quadrilha do Pix. Que é um complicado. E aquela região lá aquela região que sai o pessoal do Campo Belo, sai a molecada porque tem a região do aeroporto, então saem com veículos, ficam escolhendo algumas pessoas para fazer a abordagem, fechar, geralmente são mulheres, param, anunciam, entram no veículo. Sequestro relâmpago com o Pix, né? É o antigo sequestro relâmpago. Aí eles ficam com a vítima até conseguir fazer várias transações de Pix. Mas ali também eu tenho uma grande felicidade, que é o meu entrosamento com os batalhões territoriais, com as companhias, é muito grande. Então, a gente faz várias operações conjuntas, a gente consegue combater, fazer frente de uma forma bem efetiva também. A gente já falou, né, que a infantaria rodoviária, né? Mas o pessoal tem muita dúvida, como no Corpo de Bombeiros, né? Falar, o bombeiro não é polícia. Rodoviária é outra polícia, mesma... Não, é tudo polícia militar. Aí dentro da polícia militar tem as especialidades, do mesmo jeito que tem o choque, ambiental, o bombeiro, o policiamento rodoviário, são especialidades, né? Mas todos nós somos policiais militares. Isso.
O Capitão Theo é o entrevistado, é o convidado deste podcast, a 12ª edição e o 12º episódio do Pod Padrão, o podcast do portal de notícias Policial Padrão. Capitão Theo, que é o comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, está conversando conosco. Ele está falando do trabalho dele, mas em trajes civis ele tem um trabalho social bacana, grande, que ele vai falar agora. Tem projetos que o senhor desenvolve aí, né? Eu tenho alguns projetos, fico extremamente sobrecarregado, minha esposa briga demais comigo, que eu que fico inventando. E eu comecei, na verdade, quando eu vinha visitar minha mãe, quando eu morava em São Paulo, eu sempre via algumas garrafas PET com lacre dentro. Aí todo mundo falava, isso aí é troca por cadeira de roda. E aí, troca por cadeira de roda. Mas eu nunca também me interessei muito em saber como que era esse processo. Aí eu vim para o policiamento rodoviário e falei, eu lembro que uma vez eu estava esperando um ônibus numa base e eu vi que eles faziam isso. Aí fui perguntar, falei, pessoal, as concessionárias que são responsáveis na privatização das rodovias, elas tinham essa campanha que você arrecadava os lacres, uma quantidade de lacre, você levava para eles e eles trocavam esse lacre por uma cadeira de roda. Aí eu perguntei para a minha equipe de trabalho, eu falei, acontecia isso aqui? Ele falou, acontecia, capitão. Eu falei, vamos colocar em prática. Vamos. Lá começou em Jaguariúna, quando eu estava lá, o pessoal muito motivado, falou, não, vamos fazer, capitão. Aí, enfim, consegui uma garrafa PET 2 litros. Eu falei, consegui uma cadeira de roda. Aí fui até a concessionária, pensando que era uma coisa totalmente tranquila, né? Eu falei, vocês fazem? Ele falou, a gente faz, capitão. Eu falei, então, eu já consegui uma garrafa, gostaria de saber como que faz o cadastro, porque eu tenho uma ligação muito grande com a PMDFESP, eu sou associado deles, que é a Associação dos Policiais Militares com Deficientes Físicos. Eles fazem um trabalho formidável de tirar o chapéu, de uma sensibilidade muito grande com os nossos heróis que foram, de alguma forma, ficaram acamados ou ficaram cadeirantes no decorrer da profissão. E a minha intenção era direcionar para eles. Aí o responsável falou assim, capitão, a gente pode fazer o cadastro do senhor, só que não é uma garrafa só não, tá? Eu falei, são quantas? São 2? Ele falou, não, são 140 garrafas. Para uma cadeira. Eu falei, mas para uma cadeira? Ele falou, para uma cadeira. Eu falei, nossa. Ele falou, capitão, demora um pouquinho para conseguir. E aí voltei para lá, conversei com ele, falei, pessoal, vamos fazer então algumas conscientizações, conversar nos postos, se eles podem guardar para a gente, vamos começar a divulgar. E eu coloco uma meta aqui de uma cadeira no primeiro semestre e uma no segundo. Vamos de acordo também, porque isso aí é um acessório que a gente está fazendo, não é a nossa função principal. E aí no primeiro ano a gente terminou, adivinha quantas cadeiras doadas? 10 cadeiras doadas. Aí hoje eu continuo desenvolvendo no meu horário de folga, em trajes civis, e eu estou fechando 60 cadeiras doadas já. Então hoje eu recebo o lacre do Brasil todo, então muitas pessoas me enviam pelo correio. Envia para o senhor particular, não? Particular. Uhum. E aí eu tenho um cadastro na concessionária que faz, porém hoje eu também recebo cadeira usada. Então, existem algumas pessoas que me mandam que tinha alguém da família que usava cadeira, eles me doam, eu reformo com recurso próprio, uma por mês, no máximo, para também não tirar do meu rendimento, e aí eu faço o direcionamento dessa cadeira para quem está precisando, para uma instituição. É bacana, né? Até porque é uma solidariedade que vem de alguém que não vai, a cadeira já teve serventia, não vai ter mais, e ela vai ajudar a outra pessoa, né? E assim, o que eu vejo, eu tinha muita dificuldade de divulgar isso, porque quando você faz uma ação social, você quer fazer
por realização própria sua mesmo. Você quer fazer para fazer o bem para as pessoas. Porém, hoje a rede social, ela tem a possibilidade de você divulgar e mais pessoas saberem, quantas pessoas que já ouviram a história do lacre, mas não sabia como trocar. Então, hoje, muitas pessoas me mandam, falam, vocês não precisam mandar para mim. Se você quiser fazer, eu te falo onde que você faz o cadastro, quantas garrafas precisa, quanto lacre precisa, e você pode fazer desenvolvendo no seu condomínio, na sua igreja, na instituição que você pertence, não precisa vir para mim. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro, eu sou uma pessoa que eu faço a ação social, mas não depende de mim. Se vocês aqui do programa falarem, vamos começar a fazer aqui, vamos trocar, eu ensino passo a passo, não depende de mim. Só que muitas pessoas começaram a doar conjuntamente com o lacre essa tampinha de plástico. Aqui tem uma empresa que eu admiro demais, eu sigo eles nas redes sociais, que é a Ambipar. Eu acho assim, fora do comum o trabalho que eles fazem, desse comércio reverso, de pegar um material que vai ser descartado de forma irresponsável e eles fazerem aquele material voltar e ajudar o meio ambiente. Só que na troca das cadeiras de roda, eles não aceitam a tampinha plástica. E tem algumas, na minha cidade, algumas pessoas que são protetores de animais. E aí eu fui conhecer o trabalho que elas fazem. E assim, elas tiram do rendimento delas para ir resgatar animal, para pegar animal em más condições. E o poder público, muitas vezes, não tem condições de ajudar. E aí eu comecei a direcionar essas tampinhas, reunir as protetoras, como um bom militar que eu sou, Caxias, né? Fiz um estatuto, pedi para elas lerem. Vocês concordam com isso aqui? Concordam. Então vamos assinar todo mundo. E no estatuto nada mais fala que o seguinte, que a gente faz a coleta das tampinhas, eu consegui uma empresa que faz a reciclagem dessa tampinha, então ela tritura e faz um outro material. E a verba que a gente consegue com essa tampinha vai diretamente para essas protetoras, não passa por mim, eles depositam para ela. E elas têm que fazer uma prestação de contas para mim no que elas empregaram. Então a gente completou um ano de ecopatinhas, chama até o perfil no Instagram, chama Ecopatinhas Pirassununga. A gente está completando 4 toneladas de tampinha. Então 4 toneladas a menos de plástico no meio ambiente. No meio ambiente, é verdade. Em torno de 120 castrações entre cachorros e gatos. Aí troca por esse serviço. Por esse serviço. Castração, ração, consulta veterinária. Ah, legal. Então, assim, hoje a gente tem, só em Pirassununga, mais de 40 pontos de coleta. As suas redes sociais, para que a gente possa segui-lo, quais são, capitão? No Instagram é theo.santos.souza. E no Facebook, que eu nem utilizo tanto, mas tenho também, é pelo meu próprio nome. Certo. Theo. Esses daí eles conseguem fazer o contato tanto do lacre quanto da tampinha para ver. Exatamente. Da tampinha é Ecopatinhas Pirassununga. Ecopatinhas Pirassununga. Até, inclusive, se vocês entrarem, elas estavam me mandando que elas receberam bastante. A gente troca em torno 2 trocas por mês. Legal, então quem quiser pode procurar. Pode procurar. E assim, a forma de armazenamento é bem simples. Uma sacolinha plástica mesmo. Acabou o shampoo, tira a tampinha, põe lá. Acabou a pasta de dente, põe lá. Acabou o detergente, põe lá. Bebeu a água, põe. Por quê? O material desse plástico, que é o material que eles utilizam para fazer esse outro material que é produzido. Ah, mas capitão, aceita cartela de remédio? Não. Tem pessoa, remédio é outro. Tem até pessoas que fazem reciclagem, mas eu não tem como eu abrir muito o leque, porque eu também não tenho perna. Isso eu faço no meu horário de folga. Sim. Geralmente, quando eu chego, por volta de umas 8 horas, 8h30, vou fazer toda a rotina, lição de casa com as crianças, ajudar a dar banho, ouvir a esposa reclamar, xingar a gente, que é normal, né? E aí, a hora que eu vejo que está todo mundo deitado, pego o carro e eu saio para os pontos para fazer a coleta. Olha aí. Comando, se tirar uma dúvida da Ambipar que você falou, eu tinha estudado sobre a empresa deles esses tempos atrás, né? Eu também achei uma empresa muito bacana. Até ela faz um serviço junto com a Polícia Rodoviária ou com a concessionária sobre produtos perigosos. Né? A gente já recebeu, eles têm alguns cursos que eles fazem em relação
a produto perigoso, eles pedem, às vezes, o nosso apoio no último dia do curso, porque eles fazem um simulado entre os alunos. E aí a nossa participação é importante para fazer o isolamento da via, mas é dentro do ambiente deles. Eles têm E eu já recebi o convite várias vezes, eu não consegui ir, que eu estava com a agenda no mesmo dia, mas eu estou devendo uma visita. Então tem essa parceria, que a gente presta esse apoio para eles, nesse curso que eles realizam. Até para dar uma realidade, né? Exatamente. Então, assim, eu passo todo dia em frente. Legal. Aí eu fico, não, hoje eu vou conhecer. Mas eu ainda não consegui. Até eu estava procurando, porque eu estava vendo, né, do site de notícias policial, eu falei, a Ambipar devia, às vezes, divulgar mais esse trabalho que eles fazem, né, de produtos perigosos. Exatamente, exatamente. E eles têm alguns cursos que eu até me interesso em fazer, só que eu ainda não tive tempo de, até mesmo para conhecer a forma, e eles se expandiram para vários países também. Né? Tão grande mesmo. O Capitão Theo é o convidado dessa 12ª ou 12º episódio do podcast Pod Padrão, o podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Capitão Theo, que é o comandante da 3ª Companhia do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário. É uma experiência muito grande aí que ele já contou. 16 anos na capital paulista, né? E trouxe todo esse trabalho, agora essa experiência aqui, e hoje é um gestor, né? É um gestor e está desenvolvendo tudo isso. E está falando também, claro, desse trabalho bacana que ele faz literalmente com os trajes civis, esse trabalho solidário, esse trabalho aí muito importante, que acaba ajudando tanta gente, acaba ajudando aí tantos setores da sociedade civil. O senhor acabou de falar que o senhor tem uma rotina aí, chegar em casa, conversar, ajudar as crianças no dever de casa, enfim, é uma rotina. O senhor em casa gosta de assistir um filme, uma novela? Qual que é a sua atividade de lazer, além de, é claro, ficar com as crianças, que é o maior prazer do mundo, né? Então, eu treino todo dia, né? Faço atividade física. Minha rotina é o seguinte, acordo todo dia 15 para 5 da manhã. Tanto eu como a minha esposa. Minha esposa também é uma pessoa muito iluminada, e ela consegue meditar, ela tem esse lado de espiritualidade, ela tenta me levar também para esse lado, e acorda para a gente fazer lancheira das crianças, para fazer esses afazeres, passear com o cachorro. Olha aí. É tudo cronometrado. Aí, umas 10 para 6 eu saio, vou treinar, treino até às 7 horas, tomo banho e já venho para Campinas. Aí, o dia... Sim. Às vezes vou para São Paulo, Jundiaí, depende de onde tem reunião. Hoje mesmo fiquei na própria sede, que a gente está com um projeto também que está em andamento em Campinas há um ano, 1 ano e 2 meses. Depois eu até comento, se for do interesse, que é projeto de acolhimento de pedestres em situação de vulnerabilidade. Interessante, que era um problema que a gente tinha muito grande em Campinas. Sim. Aí hoje eu recebi a visita do comandante, de um capitão comandante de Barueri, que ele quer levar para lá esse projeto. Depois tive outras reuniões, aí fui despachar, porque amanhã é feriado, a gente também hoje tem um planejamento diferente devido a ser véspera de feriado. Aí eu chego em casa, é essa rotina. Aí, final de semana, no máximo eu consigo jogar um futebol de domingo pela manhã, porque o resto, as crianças, elas têm essa necessidade, eles querem ficar comigo. Quer atenção, né? E muita. E às vezes falo com a minha esposa, falo, nossa, eu queria descansar, mas eles têm a necessidade, e eles são pequenos. A Laura hoje tem 11 anos, o Gabriel tem 7, vai fazer 8, e a Letícia tem 5. Nada minha. E eles são muito, muito ligados a gente. Tanto que minha irmã foi viajar, queria levar, eles não quiseram ir. Não, se não vai o papai e a mamãe, a gente não quer. E às vezes, até para o casal, a gente quer fazer alguma programação sozinha. Só que as crianças são muito apegadas a gente. Ótimo. Tenha certeza que é ótimo. Eu vou falar de experiência própria. É
ótimo, porque eles crescem, viu? Eles percebi, crescem, viu? Mas até você falando isso daí, a gente fala, né? Tem aquela brincadeira, né? Vô é pai 2 vezes. Duas porque vezes. consegue aproveitar mais, né? É, O pai fica muito afoito de querer exatamente. conquistar as coisas, até para eles mesmos, né? Esse final de semana teve gincana da escola. Pai, não é você pode. Pai, você vai jogar, você tal isso aí. coisa. E a mãe, a minha esposa também é muito participativa com eles. Bom, Então, assim, a minha rotina é totalmente com eles. é legal. E até o meu gosto de filme hoje tem que ser de acordo com o que eles podem assistir também. Eu vejo que, às vezes, gostaria de... Não, agora é meu momento, eu não quero assistir futebol. Mas, coração de manteiga... É verdade. Mas é muito bom. Por falar em futebol, torce para qual time? Então, ele não tava, já faz um tempo que ele não está passando por um bom momento, mas sou São Paulino. Sabia. Sou O São pai que Paulino. falou por um bom momento, já... Dizem que a mais recente brincadeira em relação ao São Paulino foi que os São Paulinos não conseguiram votar, né? No primeiro turno, né? Por que é? Estava sem título, né? Perdeu o título no sábado, né? Então, mas o futebol Eu não guardo mágoa, eu guardo placa de veículo, entendeu? Também para ter uma brincadeira. É verdade, é bem isso, né? E a Copa do Mundo, o senhor acredita que o Brasil tem condições de ser campeão? O senhor é um daqueles que na Copa do Mundo torce muito no dia do jogo? A camisa, Sou. Grito, fico rouco. Eu acredito que quem não faz isso pelo nosso país está no país errado. Exatamente. Né? Tem gente que torce sempre pro jacaré, né? A gente está numa fase que a gente está passando uma fase bem delicada no país, nem vamos entrar nessa parte, né? Mas a gente vê. Eu sou tradicional, sou conservador. Legal. Família, Sim. Os valores, a gente sabe muito bem o que é certo. Sim. O que é certo, não é meio certo. A gente tem tolerância, a gente tem a flexibilidade, a gente sabe que o mundo está evoluindo, mas quem tem filhos quer manter os valores em casa. Sim, claro. Entendeu? Do que é certo, do que é errado. É o que se diz, né? E quando você ama, você põe limite também. Eu tive alguns casos na escola dos meus filhos que eu deixei bem claro, eles vão para a escola para aprender matemática, português, porque educação e limite é em casa que a gente dá. Eu não transfiro para a escola o que é obrigação minha. E eu exijo que a escola, eu sei que cada família é de um jeito que entrega a criança lá, mas o padrão geral de educação, de valor, de algumas coisas que estão forçando seus filhos a... Não dá. Entendeu? Então, sou evangélico, vou à igreja, levo os meus filhos, todo dia antes de dormir a gente dobra o joelho, a gente faz a oração de agradecendo pelo dia. Eu preservo esses valores, entendeu? Plano de marketing, né? Não muda, não. Não. E assim, e não tem nada a ver você ser conservador, você ser conservador no sentido de você valorizar a forma correta das coisas serem, de ser machista. Porque eu tenho 2 filhas, elas me maquiam quando elas querem brincar de maquiar. A gente faz a unha delas. Né? Eu faço a unha delas. Quando a gente está assistindo, depois que você é pai, não sei se sou eu que fiquei muito mole, mas se é um filme, eu me emociono na frente dos meus filhos. Nunca deixei de esconder meu sentimento, principalmente com o meu filho. Homem chora assim, quando tem vontade, entendeu? A gente fala o que a gente está sentindo. Exatamente. Então, a gente está passando por um momento delicado. E eu vejo que você está morando no Brasil e você torcer para fora, não dá. Não tem lógica. Então, eu quero acreditar. A seleção, a gente está indo com um ótimo time. Torço muito para o Neymar. Ele realmente é um talento. Se você vê, vamos falar do jogador, não vamos falar da pessoa. Que eu também nem conheço a pessoa para falar. A gente conhece por rede social, pelo que a mídia passa para a gente. Imagina a pressão que deve passar. Eu vi o documentário, imagina a pressão que ele deve ter na vida dele, né? Todo mundo só pensa no glamour, né? Imagina a pressão. Então, realmente é um talento. Torcer para estar inspirado, né? Para ele poder conduzir a seleção.
e meus filhos poderem gritar gritar campeão, porque é uma alegria sem tamanho quando a gente vê o nosso país, né? E esse ano uma Copa tá diferenciado porque é a Copa no final do ano, né? Assim, a gente já vai emendar o Natal. Já vai emendar o Natal. Realmente termina dia 23. A final é dia 23. A final é dia 23. Quer dizer, a gente vai estar batendo na porta aí, vai comemorar o título com, né? Estender até o final do ano. Vai dar mais uma camisa da seleção brasileira, né? No Natal dá uma camisa, vai ser o grande presente. Exatamente. Com a sexta estrela, né? Que vai ser o grande presente, né? De Natal. Eu posso aproveitar e falar duas pessoas que mandaram o Silvio Natal, né? Que é o Cabo Natal. Natal. Tá em Nova Odessa, né? Grande e amigo a Fábio também, que é de Nova Odessa. Até veio aqui com a gente nessa entrevistada. Ele está dizendo o seguinte, ó. Tem feito a diferença no policiamento. Obrigado, Natal. Eu agradeço, obrigado. Agradeço mesmo. Ó, Flávio Martins Santos. Flávio Martins, esse de Santa Bárbara. Boa noite, Guilherme. Viviane Correia, boa noite. Boa noite, obrigado, Viviane. Já Fábio. Legal. Parabéns, capitão. Por favor, esse trabalho voltado ao interesse público, ajudando o próximo através do seu conhecimento. Obrigado, Natal. Natal, em breve a gente vai conversar, hein, para estender o projeto do acolhimento de pedestres para Nova Odessa também. Por falar nesse projeto, só cortando você, Lucas, esse projeto, quando eu, há um ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses que eu cheguei nessa companhia, na terceira companhia, tinha um problema muito grave, tem um problema muito grave ali na região de Campinas, porque a gente pega Campinas, a metrópole, né? Eu tenho na Anhanguera, Sumaré, tá tudo conurbado ali. Corta ela inteira, praticamente. Exatamente. E aí nós temos um problema muito grande de atropelamento de pedestres. Aí, uma cobrança, eu tenho essa cobrança por parte do comando, da gente desenvolver ações em cima de sinistralidade, que são os acidentes de trânsito, e em especial sobre os sinistros de trânsito com vítima fatal. Então, é uma cobrança, todo mês a gente tem reunião, e a parte criminal. E um dos nossos grandes problemas aqui é atropelamento de pedestre, moto e alcoolemia. Mas, nesse primeiro momento, eu vou falar do pedestre. E cheguei, e já era recorrente isso. E a gente percebe que eu peguei todos os boletins de ocorrência de atropelamento, para eu verificar para fazer uma tipologia do pedestre, que era o meu problema. Né? Qual que era o principal perfil? Porque eu tenho o pedestre que mora ao lado da rodovia e vai atravessar, eu tenho o pedestre que estaciona o carro e vai fazer uma manutenção e alguém vem distraído e atropela. Eu tenho o andarilho, eu tenho N pedestres que acabam entrando como atropelados. E para muitas ações de atropelamento, já existem ações para serem feitas. Na área da segunda companhia, que pega Dom Pedro, a gente tem o São Marcos. O São Marcos, ali eu tenho um problema muito grande, que os moradores, em vez de utilizar a passarela, eles insistem em pular e ir pela rodovia, e são atropelados e morrem. Sim. Porém, né, aqui na área da terceira companhia, depois que eu fiz análise dos boletins de ocorrência, eu percebi que o meu problema era andarilho. E o andarilho não tinha uma ação específica para ser feita com ele. Por quê? Porque existia uma falta de diálogo do poder público com o policiamento rodoviário, com a concessionária. Então, existia uma ação de entregar um colete refletivo, se o cara quisesse, orientar ele a não andar na rodovia. Porém, efetivamente, o que você está conseguindo? E aí veio um desafio de desenvolver uma ação. Eu tenho um tenente que trabalhou comigo, que ele era da região de Limeira. Ele trabalhou comigo no 36 e veio para o policiamento rodoviário antes do que eu. E ele desenvolveu uma ação em Limeira. Ele procurou a prefeitura, falando assim, se a gente encontrar andarilho
e ele aceitar, a gente pode trazer para cá? E depois vocês fazem o recâmbio dele para outro local? Aí ele falou, a gente aceita. Ele conversou com a concessionária, o policiamento abordava, a concessionária levava para o albergue, eles acabaram com o problema em Limeira. Só que Limeira é uma cidade menor, não tinha uma demanda tão grande, e Campinas, na sua proporção, para você chegar numa secretaria, não é tão fácil para conversar com uma secretária. Só que eu tive a felicidade de Campinas ser eleito o Major Jaime vereador. Aí procurei o Major Jaime e falei, Major, eu estou com esse projeto, eu tenho que colocar em prática aqui. Só que eu tenho que chegar na Secretaria de Assistência Social. Ele fez o contato, marcou uma agenda para a gente, chamei a concessionária, a Autoban, que era responsável pelo nosso trecho, e a gente sentou na mesa, só que qual que é o grande empecilho e desconhecimento do poder público? Eles pensam que a demanda vai ser muito grande de gente que a gente vai acabar conduzindo para lá, e isso não é verdade. E aí, montamos um fluxograma, como que seria esse tipo de ação. A gente completou, em julho, 1 ano de projeto. E esse projeto começou só com a Autoban, na área da minha companhia. Hoje a gente tem todas as concessionárias, porque a Santos Dumont é Colinas, a concessionária Colinas. Na 101 é a Tietê. E eu tenho um trecho de DR. Então, hoje, em Campinas, todas as concessionárias estão participando. A gente está com 1 ano e 2 meses de projeto. Quando eu assumi a companhia, a gente teve 2 febres, assim, um mês morreram 10, no outro mês morreram 8. A gente completou 1 ano e 2 meses, sem nenhum atropelamento com vítima fatal, com a característica de andarilho. E o projeto consiste... Com esse projeto. O projeto consiste no seguinte, hoje, se a gente verifica um pedestre caminhando pelo acostamento, o policiamento rodoviário aborda e vai fazer o papel de polícia. Qual que é o papel de polícia? Vai abordar ele, se ele tiver em atitude suspeita, porque não é normal uma pessoa estar andando num local onde tem veículo, e vai fazer primeiro a busca pessoal para verificar se esse indivíduo não tem nada de ilícito com ele. Ele não tem nada de ilícito, a gente vai consultar o antecedente criminal dele. Ele também não tendo nada pendente, aí vai oferecer para ele o acolhimento. Mas de uma forma humanizada, falar, ó, situação que o senhor não quer ir para um local, tomar um banho, colocar uma outra roupa, e amanhã ter a possibilidade de pegar um ônibus e a prefeitura direcionar o senhor para onde o senhor está indo? Muitas vezes o cara nem tá, a pessoa, ela até fica surpresa com por parte da polícia aqui, de uma certa forma, começaram a colocar a gente numa forma muito repressiva, e isso não é verdade. A gente todos têm esse lado humano. E aí, ele olha aqui também, o policial acaba sendo a pessoa protetora que, o cara está estendendo a mão e eu aceito. Ele aceitando, a gente não conduz ele. A gente faz o contato com a concessionária, que manda uma ambulância para o local, com um socorrista que vai fazer um atendimento clínico nele e vai conduzir ele, então, para o acolhimento do município. Todos os municípios, eles pensam que vai ter um impacto muito grande, que vai levar a gente todo dia para lá. E não é isso que acontece. Imagina, isso aí por mês, a gente consegue levar em torno de 2, 3 pessoas, isso para Campinas. Mas o senhor fala que não leva mais pessoas porque não tem... Porque isso tem que ser de forma voluntária. A pessoa, então, que faz muitas Exatamente, vezes não quer ir. Não é de forma coercitiva. Então, eu falei isso porque aqui em Americana tem uma parte, o Barrio vai saber, entre a Matiense, né? Aí passa a Aqui em Americana eu estou em tratativa com o Thiago, o vereador Thiago Brock. Ele está me ajudando a fazer essa interface com a secretária, com o prefeito, porque a gente estava indo de uma forma, até convidei para eles participarem de algumas reuniões em Campinas para verificar como que funciona. Só que deu uma esfriada. Aí ontem mesmo eu tive uma reunião com o Thiago para a gente retomar. Eu vi lá no perfil dele. Para a gente trazer para cá, porque assim, qual é o impacto para o município? Nenhum. E hoje, se você for verificar, se esse
andarilho for atropelado e não morrer, o custo que ele vai ter na UTI do município é muito maior do que uma hospedagem de um dia para o outro e o recambiamento dele para outro município. Além de os traumas que trazem para a pessoa que atropelou. Se não também não se vitimizar nesse atropelamento, capotando o carro, sendo ejetado, enfim. Então, assim, é um projeto muito simples, que não tem custo para o Estado, não tem custo para o policiamento rodoviário, não tem custo para a concessionária, não tem custo para o município. Não tem sobreposição e subordinação de ninguém com ninguém, é cada um fazendo a sua função, de forma responsável. O projeto teve algumas inconformidades? Existe. Às vezes, a pecinha humana que está lá precisa, às vezes, ser ajustado. O policial, que às vezes não acredita muito nisso, você tem que estar toda hora falando, toda hora insistindo. Às vezes, a concessionária também, alguma inconformidade. A gente teve um problema em Campinas no início, que a gente abordou, a pessoa aceitou um acolhimento, só que chegou lá na hora da entrada, ele estava sem documento, aí não aceitaram, aí deixei meu telefone e falei, não, vocês me ligam quando tiver problema. Me ligaram à noite, falei, mas isso a gente não tratou ainda não. Liguei para a secretária, falei, secretária, é uma vida que a gente não pode acolher. Aí, outra reunião, então, e quando ele não tiver documento? Tem como o senhor fazer o boletim de ocorrência? Com a qualificação que ele der? Eu falei, tem como fazer. Só que o boletim de ocorrência agora é eletrônico, ele não fica pronto na hora. Mas eu posso te entregar o papel do token que depois você imprime. Pode ser assim? Pode. Então, assim, todas as dificuldades que existiram foi colocado em mesa, foi conversado, e hoje é um projeto que ele está ganhando vários municípios. Dos 9 municípios que eu comando, uma das minhas ambições é conseguir implementar em todos. Legal. Bom. Capitão Theo, né, é o nosso convidado nessa 12ª edição, ou 12º episódio do Pod Padrão, podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Como podemos contribuir com o projeto do Capitão? Desculpa te cortar, não, mas claro, acho que é importante. É importantíssimo. Entre em contato nas redes sociais do Capitão. Por gentileza, repete pra gente. No Instagram é tel.santos.souza. E no Facebook eu tinha uma página, era Capitão Tel, mas aí saiu uma diretriz da corporação, eu tive que tirar ela do ar, porque a gente por enquanto a gente não pode divulgar nada fardado, a não ser que seja formatura, um pouco limitado. Exatamente. O senhor tem algum contato no próprio funcional? Não, no próprio Instagram, você me mandando um direct, eu respondo. No Facebook, hoje eu tenho só meu perfil pessoal, mas já deve estar lotado lá de pessoas, eu não consigo nem adquirir mais pessoas. Mas eu estou vendo uma forma de reestruturar essa página, porque a página no Facebook não tem limite. Eu acho que em torno de 25 mil seguidores, tive que fechar. Regina Pocai. Parabéns por seu caráter e postura de servidão à nossa sociedade. Somos gratos ao senhor. Poderia repetir como participar auxiliando as suas campanhas de doação? Ela acabou de falar da rede social, né? Isso. Só seguir lá. Vocês podem, assim, todos aqueles que estão assistindo, divulgar no meio dos seus familiares, do seu círculo de trabalho, criar uma postura de você pegar as tampinhas plásticas e lacres e você ir acumulando. E quando você tiver uma quantidade considerável, que você achar considerável, me manda um direct que eu verifico um local de ir buscar, de você deixar para mim. E assim, só essa mudança de comportamento em Pirassununga eu consegui implementar em algumas escolas isso. E aí você começa a perceber a mudança de comportamento das crianças, que elas começam a saber que tal coisa não precisa jogar no lixo. Aquilo ali você pode ajudar um animal que está abandonado. Sim. E assim, é um universo... Valores, né? Exatamente, é um universo que você também não tem muita noção. Hoje existem muitos animais que desenvolvem colônias. São animais que meio que selvagens, que vão para uma casa abandonada, eles começam a se reproduzir entre eles, principalmente os gatos. E a gente tem esse trabalho também de fazer esse resgate, de castrar esses animais
e depois de colocar para doação. Capitão, quero agradecer, viu, sua participação aqui, a ter aceito o seu convite, o senhor falar tanto, o senhor nos ensinar muita coisa aqui, e esse trabalho solidário, né, sensacional, a gente, né, tem que ter muitos elogios, até porque ajuda tanta gente a compartilhar o bem, né, sem ver a quem. Né? Eu tenho uma frase, seu Vargas, que é assim, faça o bem e joga ao universo. Exatamente. Né, que naturalmente vai volta para a gente. Hoje eu sou uma pessoa muito abençoada, seu Vargas. Eu tenho 3 filhos com muita saúde, 3 crianças assim que esbanjam alegria, saúde. Eu tenho uma esposa também. Então eu valorizo muito o que eu tenho. Eu acredito que eu tenho uma família, minha mãe. Eu me emociono se eu começar a falar da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos. E eu tenho uma profissão que é um sacerdócio. Eu vejo desde o começo, eu falei para vocês, eu tenho a vocação, se você perguntar qual que é a sua vocação, é servir. É servir, eu me sinto bem quando as pessoas vão na companhia me visitar, inclusive eu deixo até aberto para as pessoas que quiserem comparecer na companhia em Campinas, para conhecer, para verificar, para ver como que é o nosso dia a dia. Vocês são muito bem-vindos. Eu sou favorável da população junto com a polícia. Nós protegemos, nós damos a vida por vocês. Então, venham visitar a gente. É lógico, eu tenho o meu papel social, claro, de fiscalização, o papel que muitas vezes as pessoas interpretam da forma errada, mas eu tenho que fazer. Inclusive, quando teve o rodeio aqui em Americana, o nosso papel, qual que é? É não deixar ninguém pegar a rodovia depois que ingeriu bebida alcoólica. Sim. Então, a gente teve uma participação muito efetiva. Mas não deixem reverter, não deixem o herói se tornar o errado na história. Joia, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite, por participar, por bater esse papo aqui conosco. Lucas, nós temos já um convidado para a próxima terça-feira, já agendado? Temos. Ou vai ser um segredo? Nosso... Eu prefiro deixar para... Então, porque a gente viu que a ação de deixar em Copa vai mais longe. Deixar o pessoal curioso pesquisando lá, gente. Aproveitar também, Marcos, a palavra, né? Capitão é de Pirassununga. A gente agora está em 44 cidades, né? Olha, região de Piracicaba e região de Campinas. Então, a gente abrange aí a maioria das cidades que o senhor comanda, né? E que mora também. E eu posso fazer um pedido? Claro. Né? Quando é ao vivo assim, é difícil falar não, hein? Vamos lá. É para deixar vocês numa situação complicada, saia justa. Convidar vocês a participarem da campanha, serem um ponto de coleta de tampinha, para se vocês puderem, de lacre. E assim, sem o compromisso de ser para mim, não é para mim. Se vocês também tiverem uma instituição dentro desses municípios que vocês abrangem e vocês quiserem fazer uma ação direcionada para pessoa civil também, independente, mas de vocês começarem a divulgar no programa de vocês essa coleta tanto da tampinha como do lacre. Legal. E eu auxilio vocês, ou vocês passam para mim e eu continuo com a troca, encaminho para outras instituições que sempre me procuram, mas já deixar o convite para vocês serem um parceiro, que como vocês atingem vários municípios, vocês pegarem essa bandeira também. E não precisa, volto a falar, não precisa ser exclusivo, não precisa ser para mim. Pode ser para vocês ou para quem vocês acharem que a gente tem que direcionar ajuda. Eu já vou começar hoje, a gente já tem 3 tampinhas aqui, ó. Já vou levar no bolso. Ele já vai levar no bolso, já são 3 tampinhas, e é isso, eu já vou começar, inclusive, já deixar uma sacolinha lá em casa, já preparada para as tampinhas. Minha menina, ela sai para a rua, assim, ela vê lixo, nossa, ela fica inconformada. É legal que você vê, né, o valor que é passado. Ela olha, papai, lixo, né? Tá errada. Fomos pra praia, ela saiu catando os lixos lá. Eu falei pra ela, filha, é muito legal a sua ação, mas tem que tomar cuidado, né, que pega aí. E fala pra ela também, o senhor disse, né? Às vezes a criança sabe que não pode jogar ali, porém não sabe que pode dar outro destino, né? Exatamente. Passar essa ideia para ela, vai que ela começa. Depois eu vou até a hora que terminar, eu vou mostrar para vocês o que a gente conseguiu hoje, as meninas lá, que a gente está junto na Ecopatinhas, o quanto que elas coletaram. Legal, já que vai ser em off, né, que estamos encerrando, o senhor manda para mim a foto depois também, que
No final a gente tira a foto junto e depois eu coloco também as doações para o pessoal seguir. O podcast do Portal de Notícias Policial Padrão, essa 12ª edição, o 12º episódio está chegando ao seu final. Quero agradecer de novo o Capitão Theo, o Lucas aqui e todos que compartilharam com a gente, todos que acompanharam a gente, todos que mandaram aí seus comentários, suas perguntas. Muito obrigado mesmo. Terça-feira que vem, sempre assim, terça-feira, às 7 da noite ou 19 horas, o Pod Padrão, o podcast do Portal de Notícias Policial Padrão. Terça-feira tem mais um convidado, é claro, sempre assim, sempre às terças-feiras. Eu quero agradecer e a gente te espera na próxima terça-feira. É claro, nas redes sociais, o que você assistiu aqui, os outros episódios estão disponíveis para que você possa rever e assistir, se você não teve a oportunidade de assistir por inteiro. Muito obrigado.